Gente, lembra do Fabiano que eu comecei conversando um assunto, virou pra cá e acabamos falando um monte de coisa? Deu pra dar uma pinceladinha. Agora nós vamos voltar um pouquinho, continuar um pouquinho aquela entrevista para tentar fechar umas pontas que ficaram abertas. O Fabiano, para quem não lembra, ele trabalhou com Maurício de Souza, trabalhou com o Ziraldo, ele é desenhista, animador, editora Globo e vai embora. A carreira dele, se a gente começar a apresentar ele de novo, nós vamos ficar um tempão aqui. Fabiano, uma dúvida que teve da entrevista passada foi o seguinte: todo animador, ele necessariamente tem que saber desenhar? Não, é bom que saiba, porque aí ele vai ter condição de executar o trabalho com mais qualidade. Ele vai conseguir passar mais expressividade para o personagem que ele estiver animando. Mas o animador, ele faz no papel e no computador. Como que está hoje em dia isso? Existem estúdios que trabalham no papel a pré-produção e até alguma coisa já da animação. Só que na hora de montar tudo isso, todo o processo é digital, de finalização, de montagem. Então, o que a gente chama de animação full animation, por exemplo, se você for fazer um personagem no Photoshop, perdão, no Flash, como muita gente costuma fazer na internet, o personagem vem todo fragmentado. Você separa a perninha, bracinho e tal. Tenta fazer ele dançar e dar um giro. Você não consegue. Não dá porque só tem um lado. Exatamente, você tem ele meio chapado. E até o movimento de virando assim, né? Você não tem 360 graus. Giro você não consegue ter se não tiver profundidade. Então, em algumas produções, embora você trabalhe em programas como o Toon Boom, que fazem esse mesmo processo de ter um boneco mais gráfico, onde você vai movimentar o mesmo bracinho, só trocar mãozinhas e tal. Quando você tiver, por exemplo, que animar uma dança, ela vai ter que ser feita no papel ou atualmente, que é o mais moderno, mas é muito caro ainda, dispendioso, para que o público em geral consiga ter, que é a Cintiq, que é uma mesa digitalizadora. Diferente do que você pode imaginar, ela é uma prancheta digital. É uma tela, você tem uma caneta, você desenha em cima da tela, você troca os frames, você faz tudo digital. Tudo digital. É o mesmo processo que você tinha no papel. Só que a diferença é que você pode ampliar aquilo lá, desenhar, fazer a troca dos movimentos, como a gente fala na animação, acho que a maioria conhece o processo. Você consegue numa mesa de luz, você acende, você coloca uma folha, faz o desenho. Daí põe uma liga por cima, a luz, coloca outra folha e faz as modificações. Nesse processo, você vai gerar um monte de desenhos, depois você vai para o computador, passa no scanner e usa um programa para montar e assistir e ver como é que isso está funcionando. Nesse meio digital, o legal é a velocidade que você tem. Você desenha tudo na tela, o desenho que você faz um atrás do outro, já tudo sucessivo, já está lá no computador. Você só dá um play e assiste a animação funcionando. Eu quero modificar, quero mexer ali. A velocidade do processo desse meio digital é muito maior. O problema é o custo. Esse equipamento não tem no Brasil, é só importado e é extremamente caro ainda. E com relação a, por exemplo, o 3D Studio, aqueles softwares que você modela um boneco e daí você movimenta ele do jeito que você quiser? Aí é que tá. Esse jeito que você quiser que é o problema. Muitos estúdios ou empresas que prometem um curso de animação não dão um curso de animação. Eles dão um curso de software que possibilita trabalhar a animação. Então, um software de animação pode ser desde o Photoshop até um 3D Studio, um Toon Boom. Tudo isso são programas que possibilitam a montagem de animação, mas não te ensinam a animação. Animar é um processo diferenciado, como a gente estava falando antes, da outra vez. Você tem que ter algum conhecimento sobre movimento, sobre velocidade, aceleração, desaceleração, comprimir, esticar. Mas no computador você pode programar ele e falar, ó, eu quero tal gravidade. Não existe bem esse programar ele. A peça mais importante num processo de animação computadorizada ainda é aquela pecinha que está na frente da tela e atrás do teclado. Porque pelo que eu estava vendo também tem estúdios. Você tem que ter uma noção daquilo que você quer. A máquina não executa nada sozinha. Mas e aqueles estúdios que você monta o boneco, daí marca o joelho, bota o cara lá no fundo verde e o cara dançando lá? Que ele só modela o desenho. Isso aí é um outro processo. É outra coisa também. Isso não é animação especificamente. Isso é captura de movimento. Não tem nada a ver com a animação que você faz? Tem a ver com a animação. Só que não dessa maneira que você está imaginando. Isso também é um equipamento muito caro. Quando você coloca pontos para captar movimento numa pessoa, essa pessoa não vai esticar ou comprimir. Essa pessoa não vai saltar 2 metros e quicar no chão e pular. Você fica, entre aspas, limitado a determinadas coisas. Você pode depois burilar, trabalhar isso com uma forma mais rebuscada. Essa animação que é buscada com esse motion capture, que é a captura através desses pontos,
ele tem uma funcionalidade em alguns filmes, mas em filmes de produção para TV e para animação de série, ele não é muito eficaz quando você tem um personagem gráfico. A animação, pelo que eu estava vendo, então tem papel, tem computador, tem 1 milhão de jeitos de fazer. Pode ser por massinha, pode ser por um monte de coisa. Tem a massinha também, tem a que bate foto a foto, né? Que é o stop motion. O que acontece é que o mais importante é o animador, independente do meio, do equipamento que ele vai utilizar, se vai ser 3D, 2D, pode ser com palitinho de sorvete. Se ele souber o que ele está fazendo, se ele souber tirar a expressividade daquilo, ele tiver uma ideia para passar, porque movimento por movimento não é nada. É que nem você falou, tem que ter um roteiro, tem que ter toda uma parte. Se tiver um roteiro e uma história para contar, você não tem um filme de animação. O mais importante da animação é você ter uma mensagem para passar, e o processo de animação vai te ajudar a passar essa mensagem de uma maneira mais eficaz. E é basicamente isso. www.zmaro.com.br www.zmaro.com.br. E quem que estiver começando, quiser informações, você dá algum curso? Você troca ideia? Durante 9 anos eu dei aula numa universidade em São Paulo, que é a Universidade de Brás Cubas. Infelizmente ela fechou esse curso de animação que tinha lá. Existem alguns cursos de animação, que a gente está falando aqui de São Carlos hoje, mas em São Paulo existem alguns cursos de animação de escolas que dão aula de animação mesmo, mas são poucas, que dão aula realmente de animação e não de softwares que mexem com animação. Dependendo você vai ter que procurar na sua cidade, mas o meu conselho para quem gosta de animação, existem muitos tutoriais bons e ruins na internet que você pode encontrar, mas eu acho que o meu conselho seria: procure ler. Eu sei que não tem no Brasil para vender, porque não foi publicado aqui, então não estou falando para ninguém piratear nada, mas você consegue algumas pessoas que lançaram em PDF o que a gente chamaria hoje de a Bíblia da Animação, que é um livro chamado The Animator Survival Kit, que é de um cara chamado Richard Williams. Quando você fizer a edição, se puder colocar uma imagem desse livro, que você encontra fácil na internet. Essa é a Bíblia da Animação, ele tem passo a passo todo o processo de animação. E esse cara, o Richard Williams, para quem não conhece, acho que a maioria não deve conhecer, porque geralmente quem está atrás da tela produzindo não aparece tanto, é o cara que criou toda aquela parte de animação do filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Então, ele pegou toda a experiência de uma vida inteira de animação e produziu um livro que é a Bíblia da Animação hoje. Junto com esse livro, ele que foi professor também de animação, ele produziu uma série de 16 DVDs de videoaula de animação, com todos os princípios esmiuçados. Explica tudo. Exatamente. Então, quer conhecer animação? Conheça Richard Williams. Que é o que eu falo, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente fica perdido. Que nem a entrevista. Eu comecei a entrevistar ele pensando que ia falar de um jeito, daí você vira pra cá, porque é infinito o que tem de coisas que se criam, técnicas, e-mails, não tem limite, né? É um campo imenso e se você tiver amor, você vai embora. Você tem que ter amor pelo que faz. Acho que qualquer pessoa que se desenvolve bem em qualquer tipo de atividade é porque gosta do que faz. Ninguém entra numa área para ganhar dinheiro e se dá bem. E para passar horas e horas e horas. Se não gostar, você tem que gostar. Quando eu não estou no estúdio trabalhando, eu tenho prazer em pegar estreou um desenho novo, minha filha me fala, eu vou lá assistir, vejo o que eu acho legal, o que eu não acho legal. Você vivencia isso até na sua hora de lazer. O meu trabalho faz parte do meu lazer. Assistir animação, ver como funciona, ver como é que foi trabalhado o roteiro, como é que esse roteiro pega a gente, bem ou mal. Todo esse processo de animação, que é muito mais do que movimentar personagens, que é contar histórias realmente, isso pega a gente de um jeito que na sua hora de lazer, às vezes tem tanta dificuldade com isso. Eu vou ver um filme, eu não consigo na primeira vez entrar só na história, eu fico vendo o processo. Putz, ele resolveu bem essa passagem, a transição de câmera, como é que ele vai sair disso para ir para outro ambiente. Todo esse processo de narrar, de contar a história, também me fascina. Então, que tem que ser natural, que é aí que você acha que acaba desenvolvendo, né? A gente não assiste só a história como um espectador, sentou e vê uma história. A gente acaba ficando mais preocupado em conhecer o processo também. E a gente acaba parando muito mais às vezes para ver se a animação está bem feita, se o roteiro está bem esclarecido, do que ficar realmente prestando só atenção na história. Eu para ver bem um filme tenho que assistir 3 vezes.
A primeira acho que você fica vendo os detalhes, a segunda para confirmar os detalhes, e a terceira você esquece de ver a história. É assim? É mais ou menos por aí. Eu acho que só na terceira vez que eu já desmiuçou tudo que você estava curioso. Todo o processo para eu sentar e curtir o filme mesmo. Zé Maro. Fabiano, uma curiosidade, como que você começou? Você desenhando na escola, assim, viu que tinha dom? Eu fui estudar, fui para uma escola de... Meu pai viu que eu sabia desenhar bem, eu fui para uma escola de desenho, estudei técnica de desenho, e depois é que eu fui realmente entrar para animação. Eu entrei como assistente no Maurício de Souza. Você começou lá como... quero lá, foi lá... E como que foi a entrevista, assim? Outras coisas, não. Você leva trabalho para ver alguma coisa? 3 anos mandando trabalho. Eu recebi 4 cartas negativas na Maurício até eu conseguir que realmente conseguissem ver o meu trabalho e achassem que eu tinha possibilidade de começar a fazer alguma coisa. Porque quem tem o desenho, eu quero seguir, o que tem que fazer? É fazer isso, fazer o seu trabalho, publicar na internet e ficar enviando. Entrar no estúdio é muito difícil. Você tem que ter uma certa qualidade, que o estúdio não tem tempo de te preparar. Nenhum estúdio tem tempo de treinar você. Você tem que entrar dando lucro, você tem que entrar sabendo fazer. Eu acho que a melhor coisa para quem quer começar é estudar programas, principalmente o Tumbum, ver como é o processo de produção no Tumbum e começar a arriscar, brincar de fazer pequenas gags, que são situaçõezinhas cômicas com um personagem já desfragmentado, como eles têm lá no Tumbum. Se você souber manipular o personagem e prestar atenção nas videoaulas, que você tem um monte de videoaula na internet. Tutorial Tumbum, ele roda em Windows ou só Mac? Windows e Mac. Gente, roda em Windows e Mac, não tem desculpa, ele é pago ou free? Você sabe? É pago. Tá, daí a pessoa que procure... Você tem que dar o seu jeito. Daí a pessoa que veja preços, todas essas coisas, nós estamos dando a dica do que existe por aí, né? Maravilha. E o Tumbum, o que ele faz? Para entender, a grosso modo, o After Effects é um After Effects melhor? Ele faz o desenho também? Faz o quê? Não, você desenha nele, você monta a animação nele, ele tem movimento de câmera, ele te dá toda a possibilidade para você montar uma animação completa. Desde a parte de elaborar a montagem do personagem já fragmentado para ser movimentado, até aquela pós-produção onde você vai ter movimento de câmera e efeitos. Inclusive dá para fazer efeitos de 3D no Tumbum também. Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro. Fabiano, com relação à voz, como que você trabalha isso? Porque na hora que você está animando, o cara vai falar isso. Como que funciona colocar a voz num desenho, num animado? Você deixa a boca lá, depois coloca, você tem que desenhar a boca, você sabe que palavra ele vai falar? Depende do processo que você vai trabalhar. Na maioria dos estúdios, principalmente quando você trabalha para uma coisa para internet ou para televisão, é uma coisa mais simplificada. O boneco já é mais estilizado para facilitar a produção. Então você tem uma quantidade grande de bocas todas separadinhas, e essas bocas todas separadinhas com as possibilidades de fonemas, fonema fechado, fonema aberto, tem tudo um monte de boquinhas separadas. Só que para você encaixar essas bocas, na hora da produção da animação, o áudio dos personagens é gravado primeiro, você recebe a cena com o áudio. Você tem o som todo produzido e você vai desenhando e tem que encaixar a boca mexer. Inclusive o som no projeto de animação, ele é uma guia do movimento que você vai fazer. Se o personagem vai falar, já sei, você pelo áudio sabe o tempo que você vai ficar ali naquela primeira pose, onde você vai antecipar, esticar ele, fazer a acomodação que a gente chama de cushion, já sei. Todas essas passagens é o áudio que te guia. Moço, isso daí é coisa de louco. Isso daí que você está me falando, eu imagino como que faz. Então, a gente começa com uma pose, segura na expressão, aí eu tenho ela está lá olhando para cima, a hora que ela vai para outra pose que ela pensou, ela antecipa, muda a expressão, aí você estica e acomoda. E isso que você estava falando, você desenha. Você pode fazer isso num processo de desenhar um a um. Você pode ter o boneco todo desfragmentado e só fazer as alterações de pose a pose e fazer as marcações. Ou você pode ter um boneco totalmente digital e só manipular esse boneco digital, pode ser até em 3D, de uma pose a outra e fazer o que a gente chama de interpolação, que é pegar entre uma pose e outra e fazer a passagem diretamente no automático do programa. Você pensa que é fácil ver gibi, a hora que você liga a televisão, gibi não, animação, né? Tá passando o desenho, liga no Cartoon, tá passando a Mônica, que você acho que participou, não?
Você vê aquele desenho da Mônica, que lá, você fala, isso daí é facinho fazer. Não tem noção, um pouquinho que deu para conhecer dele, deu para ver o trabalho que ele desenvolve lá e como é duro esse trabalho. E fica aí o nosso prestígio, nossa valorização do seu trabalho, que muitas vezes o cara tá para trás, desenhando no estúdio e ninguém vê, só vê o personagem lá, mas não tem noção de quanto que se não gasta para, que nem ele falou, uma simples borboleta passar na frente da tela, né? É isso aí.